Hoje vamos falar sobre como saber ou perceber que o seu animalzinho aí em casa está sentindo dor. E para falar sobre esse assunto está o médico veterinário, Dr. José Roberto Joly. Tudo bem, doutor? Tudo bom, Simone? Tudo bem. Fala um pouquinho pra gente sobre esse assunto super interessante. Afinal de contas, nós temos um animalzinho dentro de casa e é muito raro a gente saber, né? Porque ele não fala quando ele está com dor. Como a gente vai adivinhar? Ou perceber? Esse é os grandes motivos das nossas consultas são exatamente esse, né? O animal está sentindo alguma dor, por isso que ele vem ao veterinário. Então, o proprietário, que é a pessoa que está bem próxima, bem ligada ao seu animalzinho, ele tem que perceber alguma mudança de comportamento. A primeira coisa que pode chamar atenção, algum problema, é mudança de comportamento. Então o animal não consegue mais subir no sofá, não consegue mais sair correndo, você chama ele, ele não atende, né? Ele demora para aparecer. Então essas mudanças de comportamento é o primeiro sinal de que pode ter acontecido algum problema sério. E na alimentação também, é possível ele parar de comer, também pode ser algum sinal? Sim, a dor ela interfere na alimentação, eles param de comer, né? Então, o animal que tem um apetite muito bom e ele parou com o seu apetite, muitas vezes muito sério. Tem uns exemplos assim, muito graves de um animal que teve úlceras perfuradas e o animal comia muito e parou de comer, simplesmente por questão da doença. Então, pode ser uma coisa muito importante. Então, é muito importante para a gente saber quais as dicas para a gente estar sempre atento no nosso animalzinho de estimação, para que a gente consiga ajudá-lo a informar a gente quando ele está sentindo dor. Quais são as dicas? Tá. Muitas vezes o próprio proprietário, quando a gente explica o problema, né, detecta o problema, ele se culpa por ter passado uma semana, passado um mês, 6 meses, que estava com um problema e não foi assim atendido, né, naquela época, no início do problema. Mas isso é muito difícil de você tem que ter uma observação muito boa, porque os animais eles escondem os problemas, eles têm uma natureza deles, disfarçar um problema, ocultar um problema. Então é você que tem que descobrir, você tem que observar para poder saber realmente a importância daquele problema. Eu acho muito importante a proximidade que o dono tem que ter com o seu cachorro, conhecer até a anatomia dele, não é verdade? Porque de repente um calombo passa a mão na hora que está penteando o cachorro, ou acariciando, ou mesmo na brincadeira, na verdade, porque é muito comum também, né, doutor, que muitos cachorros tenham machucados na orelha, incha, né? É importante. O que pode estar acontecendo? Porque às vezes o dono não fala, isso não é importante. Explica um pouquinho pra gente. Sim, então, você, por exemplo, está acariciando o animal de pelo longo, difícil de mostrar assim externamente. Então você mexendo, manipulando, consegue ver, olha, a orelha está inchada. Ou tem um calombo aqui na parte de trás das costas, ou um calombo na mama. Como que você vai ver isso? Mexendo, né? Palpando, numa brincadeira, né? Naqueles agrados que você pode fazer. Você detecta uma dor, por exemplo, você puxa, pega no pé dele, ele gritou, fala, pô, você está doendo, né? É a unha que está encravada, é um machucado na sola do pé, né? Quer dizer, no coxim. Então, esses pequenos probleminhas você pode detectar já num exame, numa brincadeira. Então, uma dúvida também, por exemplo, os gatos gostam de comer grama, mas e os cachorros? É normal eles ficarem comendo uma grama ou isso é algum probleminha? Em geral eles comem, porque eles devem ter um pouco de gastrite ou azia, né? Muito tempo em jejum, a gente prefere sempre recomendar que o animal coma 2 ou 3 vezes ao dia, não ficar muito tempo sem nada no estômago. O pH do estômago ele é muito ácido, então vai dar uma irritação, então eles vão ter uma azia, né? Eu chamo de azia, igual a gente. Então eles vão lá, comem a graminha e acabam vomitando para se aliviar um pouco daquele mal-estar. Acho que uma das coisas mais importantes para o dono de animal perceber é a causa a urina, né? Porque assim, realmente, se ele não estiver urinando, é uma coisa que tem que levar imediatamente ao veterinário, né? Isso, então, se o seu está urinando com sangue, o volume de urina, se ele faz em jato, se ele faz de pinguinho. Então, isso tudo orienta o veterinário a investigar o problema a fundo, né? Pode ser uma infecção, uma cistite, né? Pode ser um cálculo entupindo ali a uretra, pode ser um tumor do rim. Já teve casos de ter tumores de sangramento na urina e o proprietário levou ao veterinário nesse momento, só que o tumor já estava lá muito grande, muito avançado. Então,
essas observações faz parte do dia a dia, você tem que observar mesmo, olhar o xixi, olhar o cocô, ver se o cocô tem vermes, né? Você já pode perceber o problema já só na inspeção, na visão. Pode parecer nojento, mas é muito importante você de casa estar olhando realmente, né, as fezes do seu animal. É muito normal a gente falar assim, ele tem diarreia, isso é muito comum a gente achar, né, no animalzinho, mas ele tem prisão de ventre? O cachorro também tem ou não? Eles têm algumas constipações, mas aí muitas vezes é erro de manejo, alteração de manejo. Por exemplo, aqui em casa, os animais, uma vez eles abriram uma caixinha de ossinhos, né, e comeram a tarde inteira ossinhos. Ressecou. Então. Ressecou tudo. No dia seguinte estava lá, tudo duro, saindo ressecado, né? Provavelmente deve ter dado um desconforto também. Então, essas mudanças de manejo, quando você troca de alimentação assim abruptamente, também muda, né? Dá diarreia. Essas coisas a gente tem que introduzir devagar, né? Manejar devagarinho. Doutor Julinho, existe alguma doença que nós donos podemos ajudar, né? Nessa prevenção, detectando isso rapidamente ou não? Tem sim. Os cânceres, né? O tumor de mama, né? Que são externos, né? Você consegue palpar nas mamas da cadela, né? A fêmea, ela é susceptível, né? Tanto gata e cadelas. E os cânceres de pele também, né? São nódulos cutâneos, como a gente palparia em nós, e eles também apresentam a mesma característica, né? Internamente, um corrimento vaginal pode sugerir uma infecção do útero e mais detalhes ou mais profundamente, só um ultrassom. Então é recomendado fazer um check-up a cada ano, né? A partir dos 6, 7 anos de idade. Se tem histórico familiar também, né, irmãos assim com problemas, você pode fazer o check-up anual, radiografias e ultrassom para poder detectar coisas mais profundas. A partir de que idade o cachorro realmente precisa fazer esse check-up? Olha, a partir da idade adulta, né, ou entrando na idade, na terceira idade, né, seria a partir dos 6 ou 7 anos de idade, dependendo da raça, né, 6, 7 anos já seria uma idade boa de anualmente fazer o check-up. Bom, doutor, muito obrigada pelas dicas e o mais importante é que o dono também sempre fique atento, olhando bastante para o seu animalzinho de estimação, é isso? Isso, a principal ordem, a regra é interagir com eles, né? Observar, interagir e observador. Então essas as duas peças fundamentais. Doutor Julinho, muito obrigada por todas essas explicações. Eu tenho certeza que o pessoal aí de casa vai ficar prestando muito mais atenção no seu animalzinho de estimação daqui para frente. Até a próxima oportunidade. Tá bom, eu agradeço a oportunidade. Até mais. Obrigado. O nosso programa chegou ao fim, mas você continua com a gente através do nosso portal coisadeamigo.com.br. Siga-me também no Twitter, Coisa de Amigo. Obrigada pela audiência, pela companhia, um grande beijo e até o próximo programa.